daremos início à 57ª reunião ordinária do Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento da Substituição de Frota por Alternativas Mais Limpas do município de São Paulo, com frota. Queria dar as boas-vindas a todos, em nome do secretário Renato Nalini, que está ministrando uma palestra nesse momento, não conseguirá estar presente. Dizer que essa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo Teams, está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube da Seclima, e queria informar que a chamada está sendo feita pelo formulário que está no chat dessa reunião, então eu queria pedir a todos que preenchessem, que é o que vai computar a presença na ata da reunião. E coloco agora em aprovação a ata da 56ª reunião, que foi enviada no convite. Queria saber se alguém tem alguma consideração. Não? Então, está aprovada. E aí, só para iniciar, ontem nós tivemos, pela manhã, com o prefeito Ricardo Nunes, entregando mais 110 ônibus elétricos. Com isso, nós somamos 1.259 ônibus elétricos na cidade de São Paulo, já a maior frota do país, né? Também estamos com 1/3 dos nossos caminhões de coleta de resíduos movidos a biometano. Ontem a Eletra disse que já está com mais 600 ônibus para entregar ainda esse ano. A BID também esteve presente, diz que também tem ônibus prontos para entregar. Então, com relação aos ônibus mesmo, eu acho que a gente está andando bem, ainda temos problemas com relação à infraestrutura. Aliás, hoje aqui na frente da prefeitura, a Enel está em peso aqui, fazendo manifestação. Mas esse é um dos nossos problemas. E ontem também estiveram presentes 3 bancos, o Banco do Brasil, a Caixa e o BNDES, que estão participando do financiamento, né, para a compra dos ônibus elétricos, e se colocaram também à disposição para continuar esse trabalho. Foi até falado que a Prefeitura de São Paulo é um bom pagador, né, com problemas que eles tiveram aí com a Venezuela e outros países, mas que São Paulo está em dia aí com os pagamentos e tudo mais. Então, enfim, foi muito elogiado pelos bancos. E aí, a pauta de hoje: caminhos da descarbonização do setor automotivo no Brasil, visão do berço ao túmulo. Quem vai apresentar é o Gustavo Bonini e o Henry Joseph Júnior, da Anfávia, é o vice-presidente e o assessor especial da presidência. Vocês têm 35 minutos, então a palavra está com vocês. Obrigado, Luciana, obrigado, Fábio. Bom, em primeiro lugar, quero parabenizar aqui a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria do Clima, pelos esses números que foram passados da frota de ônibus, da frota de caminhões. Esse esforço que a Prefeitura tem feito vai ao encontro do trabalho que a Anfávia e as associadas têm feito nos últimos anos sobre os investimentos aqui no país, e continuam feito, né, os anos já feitos aí para os próximos anos, que tratam especificamente de trazer cada vez mais as tecnologias limpas, né, a descarbonização através da eletrificação e dos biocombustíveis. Então, a gente fica muito feliz de ver o avanço e de ver que o esforço que é feito não só na produção aqui no Brasil, mas da pesquisa e desenvolvimento que é feito aqui, que a gente está vendo os resultados aí nas ruas, né? Quero agradecer também de ter dado essa oportunidade aqui no Confrota da gente fazer a apresentação. Eu, na verdade, estou aqui listado como apresentador, talvez por fazer parte, né, oficial do Confrota, mas vou fazer só a introdução. Eu vou deixar aqui a apresentação como um todo para o Henry, que muitos de vocês conhecem, mas vale destacar aqui que é um dos, se não o maior especialista do setor automotivo, em específico de emissões aqui, participou, a gente agora chama de etanol, né? Mas na época a gente chamava de carro a álcool, né? Participou do Proálcool, do desenvolvimento do veículo Flex, de todas aí as versões do Proconv. Então, por isso que ele ficou à frente da coordenação desse trabalho que foi feito junto à Boston Consulting Group, e que a gente já trabalha há muitos anos, e que a última edição a gente lançou aqui na COP30. Então, é um material que é uma referência aí para o nosso setor e para outros setores, porque ele é bastante abrangente, ele trata de falar das diferentes tecnologias
em diferentes continentes, então dá para fazer esse comparativo, e olha bastante aqui para o lado brasileiro e para as características do Brasil. Então, Henry, já me alonguei demais, vou passar para você, você que vai mostrar aí para nós o resultado desse trabalho e desse material que, inclusive, está no site da Anfavea. Obrigado. Obrigado, Bonini, obrigado pelas palavras, obrigado pelo comentário. Bom dia a todos, bom dia. Tem pessoas aqui que realmente eu já conheço há algum tempo e é um prazer revê-los. Como o Bonini explicou, esse trabalho ele é a terceira etapa de uma série de trabalhos que a Anfavea vem desenvolvendo nos últimos anos, tentando avaliar as questões referentes à descarbonização do setor automotivo. Os 2 primeiros trabalhos eles foram focados nas tecnologias colocadas no mercado brasileiro e tentando fazer uma avaliação de quais tecnologias teriam mais potencial de descarbonizar o transporte rodoviário no Brasil, e sempre fazendo avaliações com diferentes cenários, diferentes possibilidades. E nessa terceira etapa do trabalho, a gente pensou em avançar ainda mais e passamos a fazer uma avaliação. A ideia desse trabalho é fazer uma avaliação da descarbonização com uma visão do berço ao túmulo, ou seja, desde a prospecção e produção de matérias-primas até o descarte final do veículo, e fazer isso de modo que a gente pudesse comparar a situação brasileira com outros importantes países ou importantes centros automotivos, de tal modo avaliarmos aquilo que nós temos no Brasil em termos de tecnologia, matriz energética, as questões referentes aos biocombustíveis, questões referentes à eletrificação, tentando fazer uma comparação de se o caminho brasileiro, se a situação brasileira realmente é uma situação que permite a gente imaginar uma descarbonização do setor automotivo como um todo. Esse trabalho que eu estou apresentando, ele, como foi comentado pelo Bonini, ele está no site da Anfavea. Quem tiver interesse, esse trabalho é bastante intenso, tem uma quantidade enorme de informações. O que eu vou apresentar aqui para ficar dentro do tempo que foi nos dado é uma pincelada só do trabalho. Eu vou pular um monte de outras informações para podermos ficar dentro do tempo, e, ao mesmo tempo, eu vou também focar somente nos veículos pesados, que eu entendo que é objeto de maior interesse desse grupo aqui. Ele tem também uma outra parte bastante grande referente aos veículos leves, mas, enfim, é um trabalho que tem um conteúdo bastante rico. Ele é um trabalho feito em parceria com a Boston Consulting Group, mas não é a Boston quem fez. A Boston foi nos orientando e foi dando todas as necessidades de informações e dados para que a gente pudesse chegar em algum resultado, em alguma conclusão, e, ao mesmo tempo, nos facilitou obter informações referentes aos outros mercados, visto que é uma consultoria que está presente nos principais mercados do mundo. Então, dando início aqui à nossa apresentação, eu já falei quais foram os objetivos do trabalho. Na realidade, é fazer uma avaliação do setor como um todo. O trabalho ele foi dividido em 4 partes. Uma onde que nós fizemos, ele aqui na apresentação, uma tem uma contextualização geral do setor e as perspectivas para isso. A segunda parte é realmente onde nós entramos na metodologia do ciclo de vida para poder permitir essa mensuração e entre as associadas da Anfavea, a cadeia automotiva, até o descarte final, tivemos que fazer uma série de avaliações aqui. A terceira parte foi o resultado nosso, e aí nós passamos a também fazer uma comparação com outros setores, com outros países, e no final a gente fez uma parte que aqui hoje eu vou fazer muito resumida, que é uma construção de cenários para potenciais impactos se algumas coisas fossem ainda melhoradas ou modificadas em virtude daquilo que nós consideramos aqui. No Brasil, o setor rodoviário, ele é realmente, o transporte rodoviário, ele no setor de transporte é o mais significativo das emissões, ele cerca de 90% das emissões do transporte, de um modo geral, vem do transporte rodoviário.
Aqui no Brasil, obviamente, a gente também tem essas facilidades, tanto a poder combinar as questões de motorizações com eletrificação, com uso de eletrificação e melhoria da movimentação do veículo, como também com a utilização de biocombustíveis, que o Brasil realmente tem uma característica muito específica no mercado de um modo geral. O trabalho ele foi, como eu falei, nós separamos em 3 fases, uma que foi a fase que nós chamamos de upstream, aquilo que vem antes da produção propriamente dita e montagem do veículo, que é toda a obtenção de matéria-primas, e nessa parte também incluímos uma série de outras atividades geradoras também de emissão de carbono, e que entram no cômputo geral também, e que nós colocamos também nessa parte de upstream, desde transporte de funcionários, atividades relacionadas a combustíveis e energia, enfim, a obtenção de bens de capital, uma série de outras considerações foram colocadas nessa parte aqui também. A parte intermediária é a parte do processo realmente de produção do veículo, desde as instalações das empresas, todos os inputs que a empresa tem, tudo que é necessário, os próprios transportes dentro da empresa e de materiais para as empresas, os próprios veículos de transporte de peças e funcionários, a geração de energia para as empresas, tudo isso foi colocado nessa parte da OEM, e a parte onde que também a gente entrou com tudo que liga ao processo industrial como um todo. E na parte da upstream é aquilo que vem após o processo do veículo, onde que nós consideramos desde a distribuição, transporte e distribuição dos veículos para os dealers, ou para os pontos de venda, ou para os usuários, o processamento dos veículos vendidos, enfim, toda a parte referente ao processo das vendas, a utilização. Entramos também com considerações referentes à manutenção do veículo, aos investimentos necessários, de onde vem, enfim. Nós tentamos fazer uma avaliação bastante ampla e completa, e, de um modo geral, que a gente sabe que as emissões dos casos dos veículos, 90% das emissões, de modo geral, estão ligadas ao uso do veículo propriamente dito, é onde que o veículo realmente tem o seu maior impacto na emissão de gases do efeito estufa. Isso, vocês vão ver, muda um pouco dependendo da tecnologia, se tem a questão do processo de baterias, tem a questão do local onde que é feito, enfim, tem uma série de considerações que o trabalho também aborda de um modo geral. O estudo adotou o conceito de avaliação do ciclo de vida, que é um conceito, acho que todos bem conhecidos, e nós tentamos, ao máximo possível, ficar dentro de conceitos que sejam reconhecidos e padronizados internacionalmente, como o GHG Protocol, a ISO 14067, FISEMI, alguma série de coisas, e no final tivemos que fazer algumas análises conceituais, visto que a gente, no Brasil principalmente, e em alguns outros lugares, nós não temos 100% dos dados não conseguem ser obtidos, então, em alguns casos, nós tivemos que estimar valores, estimar conceitos ou transferir conceitos de um processo para outro para poder chegar a alguma conclusão. Mas o entendimento nosso é de que o trabalho ele tem um grau de profundidade, um grau de acuidade que nós calculamos superior a 80% dos valores que estão aqui sendo apresentados. A análise ela foi feita também do seguinte modo: nós tivemos que definir alguns arquétipos, alguns tipos de veículo que permitisse poder fazer a comparação e fazer o trabalho. Na produção, nós separamos um pouco a parte de extração e processamento dos materiais, matéria-primas, enfim, a fabricação das peças e componentes, tudo aquilo que está muito ligado ao setor de autopeças e fabricação de componentes e peças para o veículo, sistemas para o veículo. A parte da montagem em si, que é a parte da montagem, aquilo que está mais dentro das próprias montadoras, incluindo a parte de soldagem, a parte de estampagem, pintura, enfim, aquilo que dentro do processo industrial a gente consegue enxergar de um modo mais claro. Na questão do uso, nós também separamos a questão do uso propriamente do veículo, com o uso da energia, não vou falar de combustível, mas o uso da energia, o tipo da energia, onde que ela é utilizada, como é utilizada, e a questão da manutenção e revisão do veículo, que também foi considerada para poder fazer esse trabalho.
E no final da vida do veículo, nós também fizemos uma avaliação em cima do processo de reciclagem do veículo, tratamento dos materiais obtidos ou disponibilizados a partir do desmonte do veículo, a parte de descarte e, em alguns casos, a destinação final dos materiais reciclados ou, quando não reciclados, aquilo que iria para aterro sanitário também foi considerado aqui. Então, isso nós chamamos aí desde uma avaliação do escopo 3, avaliações do escopo 1 e 2 e a avaliação do escopo 3 no downstream também foram considerados. Para poder fazer esse trabalho, os conceitos que foram utilizados no caso dos veículos, nós selecionamos veículos leves, no caso aí automóveis de passageiro com motorização Otto, híbridos e elétricos. No caso de pesados, foram selecionados 3 segmentos diferentes: os caminhões urbanos, ônibus urbanos e os caminhões de longa distância. No caso de ônibus rodoviário, a gente entendeu que, de certo modo, ele está muito próximo do caminhão de longa distância, ou tentamos também fazer aquilo que pudesse, com os dados que tínhamos, ter melhor poder de comparação. Foram definidos alguma massa e composições de materiais padrões, foi adotado o mesmo perfil de eficiência energética em todas as geografias, por entendermos que as tecnologias elas estão muito próximas hoje, deixando bem claro que nós estamos falando de processo de veículos que são produzidos atualmente. Então, nós não estamos aqui preocupados com veículos que não estão mais sendo produzidos, porque não temos como comparar isso. Então, como nós estamos fazendo uma avaliação do berço ao túmulo, nós estamos fazendo essa avaliação em cima daquilo que hoje está sendo produzido e que permite essa comparação. E também foi adotado alguns conceitos em termos de vida útil, visto que a vida útil é fundamental na cálculo da emissão do veículo, visto que o uso é realmente preponderante nas emissões. E nós, para podermos fazer comparações com outros países, todos nós sabemos que a vida útil no Brasil é uma vida útil muito grande. Mas para podermos fazer uma comparação com outros países, nós tivemos aquilo que o PROCONV e o CONAMA entendem como vida útil dos veículos, que é, no caso dos veículos leves, 160 mil quilômetros, caminhões urbanos, 300 mil quilômetros, e ônibus e caminhões de longa distância, 700 mil quilômetros. Como as emissões elas são prioritariamente na utilização, se a vida útil do veículo for maior que essa, o resultado, no caso brasileiro, ficaria maior, diferente daquilo que vai estar sendo aqui apresentado. O que não nos preocupa, porque no caso nosso, em função principalmente da matriz energética e do uso de biocombustível, isso nos melhoraria ainda mais na comparação com outros países. Então, esse é um ponto que, no caso aqui, foi assumido de fazer desse modo para permitir a comparação principalmente com China, a Ásia, Estados Unidos e Europa. No caso de produção e montagem, foram considerados os mesmos conceitos nossos com de outros países, sendo que no caso de baterias, foram adotados a questão de baterias sendo importadas prioritariamente da China. Nós fizemos alguma avaliação também com baterias produzidas não na China, mas elas são, no nosso mercado, ainda muito pouco, e no mercado mundial também ainda é uma parcela menor, sendo que a China é o grande produtor de baterias mesmo, então nós adotamos essa questão da produção das baterias prioritariamente na China. E também incluímos a questão da fabricação de peças da montagem final, incluindo também o transporte dessas peças. No caso do uso, nós adotamos as misturas de biocombustíveis oficiais de cada país ou de cada região, para que pudéssemos realmente fazer essa comparação. Exemplo, no caso do biodiesel, do diesel, nós adotamos o teor de biodiesel convencional da Europa ou dos Estados Unidos e ou de outros países. E no caso da energia elétrica, também fizemos uma avaliação considerando a energia elétrica produzida localmente nos diferentes países. Quanto à manutenção, é difícil fazer uma comparação das manutenções, visto que as diferenças são gritantes, então nós nos ativemos a considerar na manutenção a manutenção da substituição dos pneus dos veículos e na troca de óleos de motores foram aquelas que foram consideradas dentro do conceito de manutenção. Manutenções corretivas nós não consideramos, mas consideramos aquelas manutenções, nesse caso aí, daquilo que é
apregoado pelos fabricantes como sendo necessário de ser realizado. E no fim de vida, o impacto relacionado ao descarte do veículo, foi feita uma avaliação também no processo convencional de descarte e desmontagem do veículo e também referente àquilo que sejam os créditos de reciclagem aplicados aos materiais. Nós não tivemos como fazer a todos os materiais do veículo, mas aqueles principais, diga-se aqui, aço e ferro, de um modo geral, borrachas e elastômeros, de um modo geral, plásticos e outros materiais, de um modo geral, e lubrificantes, de um modo geral. Esses foram aqueles que foram considerados e foram adotados os padrões, sempre considerando, por exemplo, no caso dos óleos, utilizado o processo de refino de óleos e a reutilização dos materiais que é possível de ser feito. Bem, com essas considerações, o trabalho, então, ele foi dividido, como eu já falei, entre veículos leves e pesados, mas no nosso caso aqui eu vou estar dando ênfase, vou falar somente a respeito dos veículos pesados. Quem tiver interesse, depois a gente pode nos procurar, teremos o maior prazer de apresentar. Começando pelo caminhão urbano, nós consideramos aqui 3 tecnologias básicas. O diesel, né, o caminhão urbano é a motorização normalmente, ou é de combustão interna com uso de diesel, ou nós estamos adotando também a motorização elétrica, que foram os 2 extremos aqui avaliados, e fizemos, no caso aqui, como já está acontecendo isso no Brasil e em alguns lugares, uma comparação, imaginando a motorização diesel utilizando 100% de biodiesel. Então, e aí, nesses gráficos, nós podemos ver o impacto tanto daquele referente à produção, que é esse azul mais escuro, que é o que está na parte superior das barras, a produção da bateria em si, considerando, isso está no caso da direita dos veículos elétricos, considerando o impacto dessa produção, lembrando essa produção considerando ser feita na China, mas como a emissão de CO2, tanto faz a emissão de CO2 ser na China ou no Brasil, mas é considerada a emissão do processo de fabricação da bateria. Também o caso do uso, aí é a maior parte dessas barras, que a gente vê claramente que ela tem uma preponderância muito grande, considerando o conceito desde a produção até o fim da vida. E, no final, aquela barrinha azul clarinha, que nós tivemos até que destacar, porque ela é pequena, as emissões no processo de descarte do veículo, reciclagem do veículo, que realmente é uma parcela pequena, perto das emissões total de CO2 considerada pelo veículo no berço ao túmulo. Então, nessas comparações, a gente pode ver que, e aí fazendo uma comparação de 4 diferentes cenários, a gente vê que no caso brasileiro, visto principalmente ao grande volume de biodiesel que nós estamos hoje aplicando já no nosso diesel, que realmente cria uma redução bastante significativa nas emissões de CO2, nós vemos que, no caso brasileiro, ele é realmente, das comparações feitas com os 4 cenários, aquele que apresenta o menor volume de emissão total de CO2 durante a vida total do veículo. A China, ela tem realmente um valor bastante grande, ela não usa nenhum biodiesel misturado ao diesel, então, no caso da China, é diesel mesmo, puro, que é utilizado nos caminhões urbanos, lembra, eu estou falando de caminhão urbano aqui. No caso dos Estados Unidos, eles usam 7% de biodiesel, mas a gente vê e eles têm realmente no processo deles uma produção comparada à nossa. A gente vê que no caso da China, as emissões durante o processo, a produção de peças e componentes, ela é um pouco maior, e aí também foi considerado a matriz elétrica de cada país, que é muito utilizada no processo industrial de peças e componentes, né? Então, se a gente falar, por exemplo, na utilização de peças de alumínio, o uso de eletricidade é intensivo, então isso é considerado, e no caso da China, isso acaba criando um pequeno aumento nas emissões durante o processo industrial.
o que, no caso dos Estados Unidos, o processo, eles não usam tanta eletricidade limpa como a nossa, mas o processo, em muitos casos, tem um processo bom que resulta num resultado comparável ao nosso. E a Europa tem tanto uma matriz energética que já está ficando mais limpa, como também o processo deles é bom, então é menor que o nosso. Mas, enfim, comparando aqui, a gente vê que, no caso brasileiro, das 4 geografias avaliadas, é a que tem o menor impacto. No caso dos veículos elétricos, pulando para outra ponta aqui, falando do lado direito, no caso dos veículos elétricos, o Brasil, graças à nossa matriz elétrica, realmente ele é muito inferior ao dos outros mercados, das outras geografias, e bastante inferior àquilo que se obtém nas tecnologias de uso de combustão interna. Então, a gente vê que realmente, no caso de veículos elétricos, eles têm uma emissão significativamente pequena, e no caso do Brasil, ainda notadamente em função da matriz energética, ainda bem menor do que das outras geografias. A China, obviamente, acaba, em função disso, em virtude da matriz elétrica deles ainda ser bastante ruim, ela acaba sendo bem maior do que as outras geografias, e o Brasil acaba ficando menor do que Estados Unidos e Europa. Falando agora dos quadros do meio, aí nós estamos imaginando o uso de caminhões utilizando o B100, isso no Brasil ainda é um nicho de mercado, mas é uma coisa que já está acontecendo. No caso de caminhões urbanos, ainda um pouco menos, mas já está disponibilizada essa tecnologia. E a gente vê que, no caso das emissões utilizando somente biocombustível, realmente o valor de emissão é bem menor do que das outras tecnologias, né, comparado com do combustão interna. E das outras, comparando com outros cenários, aí vocês vão falar, mas a China não usa nem B7, vai usar B100? Não, aí foi uma hipótese que nós fizemos para poder fazer uma comparação, considerando que a China tivesse a possibilidade de estar usando o mesmo biodiesel ou 100% de biocombustível para permitir essa comparação, e a mesma coisa foi feito com os mercados dos Estados Unidos e da Europa, mostrando realmente que, no caso aqui, a gente teria uma vantagem bastante boa, só perderíamos para a Europa em função de que a produção de biodiesel europeu ainda tem uma pegada de carbono menor do que a pegada de carbono de biodiesel aqui no Brasil. Apesar deles usarem B7 e nós usarmos B15, mas na hora que eu falo de usar B100, tanto aqui como lá, o biodiesel deles puro ainda tem uma pegada de carbono menor do que as nossas aqui. Olhando esse mesmo gráfico de um outro modo, fazendo só uma comparação aí por todas as geografias e já somando todas as emissões de todos os processos, a gente vê que, no caso brasileiro, o elétrico brasileiro, ele é o menor das emissões de todas as comparações feitas, comparando mesmo com os Europa e Estados Unidos, bem menor, inclusive, que o elétrico chinês. E no caso da comparação com dos motores de combustão interna, o caso, principalmente em função do teor maior de biodiesel no Brasil, ele acaba sendo menor do que as outras emissões de veículos de combustão interna, considerando principalmente os 7% da Europa e Estados Unidos. Aqui, colocando o B100 nessa comparação, só efeito de comparação mesmo, só para termos uma ideia, visto que essa tecnologia já estaria sendo disponibilizada, a gente vê que o B100 ele tem um nível de emissão no contexto total bastante comparável, inclusive, aos veículos elétricos. Ele, no nosso caso, do B100 brasileiro, ele perde para o europeu, né? Por causa que, nem eu falei, o processo de produção do biodiesel deles é um pouco melhor que o nosso, mas ganha do americano. Enfim, é uma tecnologia, uma visão bastante interessante do ponto de vista de transporte urbano de carga, por ser uma comparação comparável aos veículos elétricos. Ele está no mesmo nível do veículo elétrico, desde que use o B100, né? E aí a gente vê que o B100, mesmo na China, ele teria uma outra qualificação, enfim, é só para fazer uma comparação de todas essas tecnologias mesmo aqui. Entrando agora em ônibus urbano, é o mesmo conceito, tá? Que eu expliquei aqui para o caminhão urbano.
Para o ônibus urbano, nós comparamos aí o diesel, né, com os teores de biodiesel correspondentes, comparamos também o uso de B100, comparamos os veículos elétricos nos ônibus urbanos, e aí, no caso, nós também fizemos uma introdução para poder comparar do uso de 100% de biometano, que é uma tecnologia que já está sendo disponibilizada, o Brasil está entrando fortemente nessa questão do uso do biometano / biogás. Enfim, é um conceito que está aí. Como é uma avaliação em termos de tecnologias e em termos de geografias, nós entendemos que seria possível de colocar, até porque é um meio bastante interessante de a gente ver, avaliar o potencial dessas tecnologias. Então, considerando isso que está aí colocado, a gente vê que a disposição em termos de o quanto emite na produção, no uso e no descarte, ela mantém mais ou menos a mesma proporções anteriormente colocadas, sempre significando o impacto das baterias. No caso aqui, como nós estamos considerando o ônibus urbano com uma vida útil de 700 mil quilômetros, então a utilização do veículo passa a ser mais significativa do que no processo de produção da bateria. Ou seja, a bateria, apesar da produção ter uma emissão grande, ela dentro da vida útil total do veículo, ela acaba ficando minorizada em função da maior emissão durante a vida útil. Então, se nós compararmos essas situações todas aqui, nós vemos que no caso do diesel, a emissão do Brasil ela é boa, enfim, comparado com a dos outros, em função do B15, ela é similar, ela é menor do que a da China e ainda menor do que os Estados Unidos e da Europa. Aí nós estamos vendo em porcentagem da utilização das emissões, né, onde que no caso da China, em função do B0, ela acaba, e também considerando 700 mil quilômetros de utilização, ela acaba sendo maior do que dos outros países. Se nós compararmos o elétrico ele dá de lavada, né? O ônibus elétrico realmente ele é significativamente menor em termos de emissões, considerando a vida útil dele como um todo. Então, nós vemos aí, no caso brasileiro, com a nossa matriz elétrica bem mais limpa do que outros locais, nós acabamos sendo, no nosso caso, o ônibus elétrico tem realmente uma vantagem em termos de impacto geral de emissões de CO2 bastante grande. Então, se nós compararmos aí, a gente vê que o elétrico brasileiro ele dá de lavada naquilo que é obtido na China, nos Estados Unidos e na Europa, ainda que a matriz europeia esteja se limpando, né? Quando a gente fala em limpar a matriz europeia, nós estamos considerando a grande introdução de energia nuclear que a Europa tem, né? E que acaba impactando bastante de um modo geral. E também a geração de energia elétrica a partir de gás natural, que acaba também ajudando um pouco nessa questão. Mas, enfim, a gente pode ver que os ônibus elétricos realmente têm uma emissão total menor. Se nós formos ver o B100, imaginando o uso de B100 em ônibus urbano, o B100 teria um nível de emissão comparado com o diesel bem menor, sem dúvida, né? E o Brasil ainda teria uma emissão menor, mesmo que o B100 fosse utilizado na China. E à direita, se nós imaginarmos o uso de biometano, e aí a surpresa é grande, porque o biometano realmente tem um impacto de emissões bastante menor, ele é realmente bastante interessante do ponto de vista de descarbonização, e se mesmo que a gente, considerando o biometano nas outras geografias, elas ficam praticamente todas num nível muito próximo, mas ainda o Brasil teria uma emissão menor, principalmente aqui em função do processo produtivo, da matriz elétrica limpa também durante o processo produtivo, enfim, que acaba ajudando um pouco nessas questões. Olhando isso de um outro modo, fazendo uma comparação geral,
a gente vê que o ônibus urbano elétrico, ele é bem menor do que os ônibus a combustão, e no caso do elétrico brasileiro, em função da matriz elétrica, ainda acaba sendo bem melhor do que os ônibus elétricos da Europa e dos Estados Unidos, principalmente. E se nós compararmos as tecnologias com os de combustão interna, o Brasil tem uma posição também positiva em função do ter maior teor de biodiesel na mistura, que acaba criando uma diferença nas emissões bastante grande. O teor que nós estamos utilizando, lembrando sempre, ainda é o de 15%, é aquilo que está válido hoje. Se nós fizermos uma comparação agora considerando o B100, nessas comparações, a gente pode ver que o B100 ele tem um valor de emissão muito positivo, muito bom. Realmente o uso de biometano de B100 ele é positivo, né? O B100 europeu ele acaba sendo muito bom também. Aí, se nós compararmos o B100 aqui, colocado de modo geral, ele fica intermediário entre os valores de combustão e biodiesel e os elétricos. E agora, introduzindo o biometano também nessa comparação, aí a gente tem até uma surpresa bastante positiva, né? O biometano, realmente, ele consegue ficar ao nível da emissão, praticamente ao nível da emissão do elétrico no Brasil. Então, mesmo o elétrico brasileiro, em função da nossa matriz elétrica sendo limpa, ele tem um nível de emissão muito menor do que dos outros lugares, o biometano no Brasil acaba tendo um valor de emissão quase comparável ao do elétrico, um pouco maior só do que o elétrico, mas bem menor do que as outras emissões. E ainda o biometano brasileiro, ele acaba sendo um pouco melhor do que o biometano na Europa e nos Estados Unidos e até menor do que o do B100 da Europa, que era melhor do que o B100 do Brasil, mas ainda assim, se a gente comparar, o biometano brasileiro ele é realmente menor do que a das outras situações. Entrando agora no caminhão de longa distância, a gente não consegue enxergar a eletrificação no caminhão de longa distância, isso realmente ainda é uma barreira que não está dando para quebrar ainda nesse momento, né? Falando uma coisa que todos sabem, mas para aumentar a distância percorrida tem que aumentar o número de baterias, aumentando o número de baterias tem que diminuir a capacidade de carga, no final aqui estamos trocando 6 por meia dúzia, porque vai ter que precisar de mais caminhão para transportar ter a mesma capacidade de carga. Então, nós não consideramos o veículo elétrico na operação de longa distância, foi considerado o diesel, foi considerado o B100, foi considerado o GNV, no caso brasileiro, que é uma realidade, e também consideramos o biometano. No caso do GNV, nós estamos falando 100% do GNV, não estamos pensando ainda no drop-in de biometano no GNV, mas estamos trabalhando o biometano de um modo independente para poder fazer essa comparação. E a gente fazendo uma comparação, eu estou me estendendo bastante, eu vejo que o tempo já está se esgotando. Então, indo diretamente, a gente vê aí que o caso do B100 ele é realmente bastante vantajoso em comparação às outras tecnologias, e o caso do biometano é ainda mais vantajoso quando comparado com as outras tecnologias. O caso do GNV, quando comparado com o diesel, ele acaba ficando melhor, mas não tanto. Ele consegue ser um pouco melhor, se a gente considerar, no caso brasileiro, com o B15, ele não consegue chegar no mesmo nível do B15, mas ele consegue chegar a valores menores do que aquilo que é obtido com biodiesel, com diesel na Europa, por exemplo. E se a gente comparar dos GNVs, o menor GNV é o da Europa, tanto em função do processo, como também em função da obtenção do GNV, que acaba tendo um valor bastante positivo. Comparando isso de um outro modo, a gente vê aqui que o B15 brasileiro ele está no mesmo nível do GNV europeu, então a gente consegue dizer que o caminhão de longa distância brasileiro ele está no mesmo nível de emissão do caminhão de longa distância a gás da Europa,
lembrando que a Europa utiliza bastante esse energético. O GNV brasileiro ele é um pouco maior do que o biodiesel, aqui no caso brasileiro, e aí também tem a ver, obviamente, em função do poder calorífico do combustível, que acaba usando uma massa de combustível maior, mas, enfim, a gente pode fazer essa comparação, mas ele acaba sendo melhor do que os B7 europeu e americano, e melhor ainda do que o GNV estaria na China, em função principalmente do processo de produção chinês. Se nós colocarmos o biometano nessa conversa e o B100, a gente vê que tanto o biometano como o B100, eles têm realmente um nível de emissão muito significativamente menor, quando comparado, mesmo comparando essas tecnologias em outras geografias, sem dúvida é uma tecnologia bem mais limpa que as demais. E se a gente comparar isso com as tecnologias mais convencionais, ou do biodiesel, ou do diesel, ou até do gás natural, a gente vê que ainda assim são fatores de emissões bem menores. Fazendo uma comparação de caminhão de longa distância, aqui é só do processo produtivo, não tinha... Esse gráfico aqui deveria ter apresentado antes, mas, enfim, isso a gente vê o quanto que é no processo, o quanto que é na utilização e quanto que é no descarte. Enfim, os principais comentários a respeito de veículos pesados, que o uso representa a maior parte das emissões, como foi colocado. Veículos de longa distância, a eletrificação ainda possui limitações tecnológicas, eu comentei. Em caminhões e ônibus utilizados em menores distâncias, a eletrificação realmente permite uma redução significativa das emissões, e a combinação de rotas de renováveis permite maior impacto ainda nas reduções das emissões. Aqui, obviamente, a gente está se referindo ao B100 e ao biometano, que no caso ainda nosso ainda está muito para nichos, mas são duas tecnologias que estão já disponibilizadas e que ajudariam bastante na descarbonização desse tipo de transporte. Falando um pouquinho de potenciais que tem aqui, eu não vou, infelizmente, entrar em detalhes, mas aqui nós avaliamos para essas diferentes tecnologias, que estão nessa primeira coluna à esquerda, caminhão urbano a diesel, caminhão urbano a bateria, caminhão diesel e caminhão de longa distância a diesel, caminhão de longa distância a gás, ônibus urbano a diesel e ônibus urbano elétrico. Então, nós fizemos algumas avaliações entrando com o famoso C. E C, né? Então, no caso de biocombustíveis, e se aumentássemos ainda mais a participação de biocombustíveis na utilização desses veículos, como é que isso refletiria nas diferentes tecnologias? Obviamente, no caso de biocombustíveis, nos elétricos não tem influência nenhuma, mas nos casos de caminhões e de ônibus, ele teria, sim, um potencial de reduzir ainda mais as emissões. Imaginando uma transição elétrica, o que aconteceria se outros países fizessem uma transição elétrica mais avançada, ou se aproximasse da matriz elétrica brasileira? A gente fala muito, né? A China tem uma matriz elétrica suja. E se ela limpar a matriz elétrica dela? E se a Europa e os Estados Unidos também passarem a enfatizar ainda mais a matriz energética deles e limparem isso? E aí, no caso, nós fizemos uma avaliação do quanto seria isso em termos de reduções, quais seriam as tecnologias que teriam algum ganho e quanto seria esse ganho nesses lugares. E se nós tivéssemos baterias limpas, ou seja, se o processo de produção da bateria fosse melhor do que aquele que é hoje, se nós conseguíssemos reduzir as emissões. Quando eu falo melhorar, o trabalho ele diz quais são os conceitos que foram adotados na hora de avaliar o que é uma melhoria, o que é potencial de melhoria, baseando-se em dados que já sejam publicados e que já sejam aceitos, normalmente até pela Agência Internacional de Energia, ou que já foram publicados em trabalhos técnicos que sejam aceitos, ou por associações que têm feito trabalhos nesse sentido. Então, no caso de baterias limpas,
o que seria uma melhora no processo da produção da bateria, e também entramos um pouco no que seria uma bateria que fosse mais eficiente do que aquela que hoje já são utilizadas, imaginando o que pode ter de melhoria de eficiência nas baterias num universo de tempo próximo aí que a gente consiga avaliar. E também fizemos uma avaliação do que poderia ser melhorado em termos de reciclagem de materiais, considerando ainda um reaproveitamento melhor dos materiais, em quais conceitos eles poderiam ser melhorados. Imaginamos também uma melhoria nos insumos dos processos produtivos, daquilo que, entre todos os conceitos que nós colocamos lá, principalmente no escopo 3, o que poderia trazer de melhoria do processo, e também no processo final de reciclagem de bateria, que hoje ainda é um ponto que se discute bastante como negativo na questão da eletrificação, e nós fizemos algumas considerações do que poderiam ser essas melhorias. E aí, só para resumir esse quadro que está aí, a gente pode dizer que o que está em azul escuro é aquele que tem um potencial significativo de melhoria dentro daquilo tudo que nós falamos aqui. Então, a gente vê que realmente, dentro a melhoria de eficiência, tanto de baterias, como na sua eficiência como utilização, como na fabricação, como na utilização, traz realmente uma redução grande nesse processo todo. E biocombustíveis, sem dúvida, se nós tivermos uma maior intensidade de utilização de biocombustíveis, não somente no mercado brasileiro, mas em outros mercados também, seriam caminhos que trariam uma ajuda bastante grande em termos dessa descarbonização. Dentro aqui, tudo isso tem uma preocupação de ver o que é possível ser feito em termos das tecnologias que já estão disponíveis, daquilo que hoje já está sendo comercializado, daquilo que hoje a gente pode enxergar, e aqui realmente foi tido desde o início a intenção de ser um direcionador de quais os caminhos que trazem algum resultado, quais os caminhos que realmente podem ser bastante interessantes para a nossa geografia e para as outras geografias. Então, as mensagens que nós deixamos é que o Brasil parte realmente de uma posição única, né? A matriz elétrica nossa, majoritariamente renovável e ampla, oferta de biocombustível, já garante uma pegada de carbono muito menor do que a de outros mercados e outras geografias. A combinação de esforços será uma chave, então a gente vê aí que não adianta pensar em eletrificação para tudo já imediatamente, não é essa a solução e também não é isso que vai trazer resultados, e aí o trabalho ele entra por outras questões também, desde questões geopolíticas, questões econômicas, questões que tentam avaliar o quanto uma visão dessa tem de empecilho, tem de oportunidade. Veículos leves elétricos tendem a ser a rota de menor emissão no Brasil, com fontes de baterias mais limpas no curto prazo, porém, no curto prazo, diferentes níveis de eletrificação e uso de etanol oferecem uma pegada comparável àquelas utilizadas como soluções complementares. E para veículos pesados, que é o nosso principal tema hoje aqui, no curto médio prazo, a eletrificação será mais viável em rotas urbanas, enquanto o biocombustível segue como uma opção essencial e escalável para longas distâncias. Não há a menor dúvida que, se conseguirmos escalar a utilização de biocombustíveis, principalmente na média e longa distância, o resultado é fantástico em termos de descarbonização. E a descarbonização exige esforços conjuntos de toda a cadeia, uso e suprimentos. Escopos 1, 2 e 3 têm que ser avaliados constantemente. Não adianta querer olhar somente para uma ponta da questão, sem considerar as outras, a gente vai, em algum momento, precisar rever. E isso tem que ser visto em conjunto, porque ela pode direcionar muito o futuro, ela pode direcionar muito o problema de amanhã, se a gente conseguir eliminar barreiras já hoje, ou já trabalhar com uma visão de quais seriam os potenciais problemas que teríamos se adotássemos alguma solução não muito cartesiana. Então, enfim, foram esses os objetivos do trabalho, e aí estamos à disposição, e volto a dizer, o trabalho é muito mais rico do isso que eu falei aqui. Infelizmente, eu tive que pegar somente alguns pontos para poder abordar aqui.
É isso, Bonini, não sei se você quer fazer alguns comentários finais, por favor, fica à vontade. Bonini? Bem, eu não sei se ele teve que sair. Olá, pessoal. Não, eu estava só Oi, com pai. problema na conexão aqui. Não, acho que agora temos aí, ver aí a discussão e as perguntas ao material que foi feito, mas acho que deu para dar uma bastante, como o Henry falou, a gente tem um material bastante extenso sobre isso e a gente coloca aqui à disposição quem quiser se aprofundar, seja através da entrega do material, seja através de uma reunião específica, né, Henry? Sem dúvida, estamos à disposição. É isso. Legal, muito obrigado, Henry, muito obrigado, Bonini, pela explicação extensa aqui. Eu sei que o tempo é curto, mas deu para entender bastante. Assim, acho que dos principais achados, eu tenho até alguns comentários, algumas perguntas, mas a gente está com tempo curto. Mas um comentário que eu tinha eu fiquei destacando, né, que a pegada no Brasil é muito semelhante entre o GNV e o diesel B15 que a gente usa no Brasil, né, pelos gráficos que você mostrou. E aí a gente volta sempre naquele ponto de uma migração na frota de pesados especificamente, né, uma migração para biometano. O veículo que opera com biometano, ele opera com GNV necessariamente, né? Então a gente cria também uma dificuldade de controle de emissões, de qual combustível está sendo utilizado dentro dessa frota. E aí a gente corre o risco de saltar de um combustível como o biometano, que emite 7 vezes menos, né, nesse estudo que você mostrou, para um GNV, só depender de onde é a origem do gás que o operador está abastecendo, né? Então isso cria dificuldades próprias, tanto para o poder público quanto para os operadores privados de frotas, né? Isso é uma coisa. E a segunda coisa que eu queria deixar como pergunta para o Henry e para o Bonini é se as associadas da Anfávia estão preparadas para fornecer os produtos que vocês mencionaram que possuem menor impacto de emissões, né? Notadamente, como a gente discutiu hoje, de pesados, né? Mas eu queria entender um pouco da frota de leves também, porque apesar dela não ser o grande foco do Confrota, a gente aqui na gerência de mobilidade sustentável, no Clima, a gente tem um foco grande na frota de leves também, então acho que a gente pode conversar sobre a frota de leves de uma outra forma, mas eu queria entender um pouco se as associadas da Anfávia estão preparadas para o fornecimento desse tipo de produto no mercado, especialmente os que estão no tier menor de emissões, né? Perfeito. Acho que eu posso contribuir aqui com a primeira resposta, Fábio. Eu acho que não há de ter qualquer preocupação sobre a questão do uso do biometano na frota de ônibus. Eu vou explicar. Acho que uma coisa é quando a gente fala do veículo, e o veículo, para ele não sabe se ele está recebendo gás natural, se ele está recebendo biometano. No entanto, os operadores, sabendo da regulação, que inclusive é a origem do Confrota para a redução das emissões, que trata não só do CO2, mas do particulado e do NOx, existe uma nova regulamentação que eu já fico aqui como sugestão para que a gente peça para a Biogás fazer a apresentação, que é sobre o Segob, que são certificados que comprovam a origem do biometano e que foi uma proposta desde o início de quando a gente formou o Confrota, para que quando as montadoras, ou os operadores, na verdade, que fizessem a aquisição de veículos a biometano, utilizassem desse mecanismo para ter a garantia de que o que está sendo utilizado na frota de ônibus é o Segob. Eu acho que para esse fluxo, ele está bem fechado e bem garantido. O que não se consegue garantir é, por exemplo, um caminhão, vamos falar de caminhão que acho que é mais fácil, e ainda não um caminhão de coleta, porque o de coleta também pode usar o Segob, também pode justificar isso à prefeitura. Mas um caminhão particular, eu tenho uma transportadora, eu faço transporte aqui
das peças da fábrica do Henry para qualquer lugar, eu não tenho a obrigação de ter esse Segob. Então, nesse sentido, aí pode ser que a empresa vai optar por usar o gás natural, que já há alguma vantagem, porque você tem uma queda considerável de particulado e NOx, mas é claro que não é a mesma redução de CO2 quando você pensa de um material renovável. Agora, vale destacar que a existência desse Segob já abre esse mercado, porque muitas empresas, a minha, por exemplo, quando a gente compra peça de fornecedor, a gente tem demandado um transporte limpo. Então, é natural que eu venha a exigir o Segob para quem quiser usar a tecnologia que precisa de comprovação. O segundo ponto eu vou deixar para o Henry responder, eu posso dar uma contribuição, mas eu deixo com o Henry. Obrigado. Bem, obviamente, obrigado pela pergunta, Fábio. A questão, eu acho que praticamente todos os nossos associados hoje teriam condições de estar ou estão trabalhando para ofertar. Não é uma questão, sempre aquela questão, né? Se tem demanda, vai ter oferta, se vai. Mas é uma questão, como já temos hoje associados ofertando, e já é um caminho que está sendo seguido, não há dúvida de que os demais vão conseguir também atender a essa demanda e vão conseguir ofertar o produto também. É uma questão, talvez, de tempo. E só retomando um pouquinho também a primeira pergunta, só complementando o que o Bonini já explicou muito bem, mas também tem aquela questão de que onde o biometano para entrar, ele vai precisar de caminhões que já estejam queimando gás. Então, se ainda não tem biometano para todo mundo, a introdução de caminhões a gás é o que abre espaço para que o consumo de biometano venha acontecer também no futuro próximo. Então, e como quem compra um caminhão sempre também tem que avaliar a revenda do caminhão, se for para o uso muito restrito, ele vai refutar querer usar essa tecnologia, porque depois ele não sabe o que fazer com aquele produto no final da vida útil dele, ou enquanto já atingir uma idade de revenda. Então, eu acho que essas duas coisas têm que ser olhadas juntas, porque um acaba ajudando o outro, tá? É isso aí. Legal. Obrigado, Henry. Obrigado, Bonini. Só um comentário a mais, a gente está bem por dentro do Segobs, Bonini. O comentário que eu fiz não foi nem em relação às frotas públicas em que a gente tem autonomia e poder de regulação, mas é mais da gente enquanto agente estatal de observação do mercado, de monitoramento e fiscalização do mercado privado, né? Então, foi mais no segundo cenário que você trouxe. Então, por exemplo, uma das frotas que a gente tem responsabilidade aqui no Confrota é a frota de caminhões do CEAGESP, por exemplo, que a prefeitura tem zero autonomia administrativa sobre, né? O CEAGESP é um órgão federal, né? E os caminhões que chegam do CEAGESP são particulares, né? Dos produtores, etc, etc. Então, esses caminhões serem movidos a gás não garante necessariamente que eles sejam movidos a biometano. Foi nesse sentido o meu comentário. Mas tá compreendido aí. Eu vou passar a palavra. Pode complementar. 10 segundos. Não, eu entendi, concordo. Eu acho que existem alguns outros movimentos de políticas públicas que têm traçado essa direção. Só citar alguns exemplos, né? O Fundo Clima do BNDES, que é, sem dúvida nenhuma, hoje, um dos financiamentos mais baratos para caminhão, e que ele atende eletrificação e biometano. Uma das obrigações é, quando se apresenta o projeto, comprovar que vai usar o biometano. Então, tem sido uma forma indireta de estimular o uso do biometano na frota. Então, como você falou, o caminhão do CEAGESP, o cara não vai ter a garantia. No entanto, se ele comprou através do Fundo Clima, foi feito um trabalho para ver de onde ele compra, como ele compra, e eu imagino que a tendência das políticas públicas é migrar para que você que continue usando algum benefício que foi por usar biometano tenha uma comprovação ao longo do ano. Então, se você vai ter uma redução de PVA, se você vai ter uma redução de pedágio, que é um outro assunto que está sendo tratado sobre eletrificação e biometano, você tem que ter uma comprovação, tá? Muito obrigado. Legal. Só uma questão de ordem, a gente vai esticar até 11h15 a reunião, tá? Naturalmente, os membros que tiverem outros compromissos podem se retirar, mas é porque é uma discussão muito relevante e aí a gente quer ouvir um pouco das sugestões dos membros, então a gente vai até 11h15, tá? Olímpio. Opa.
Henry, prazer em vê-lo por aqui. Faz tempo que eu não vejo você. Então, mando o meu grande abraço aqui logo de saída. Bom, a pergunta que eu tenho aqui, eu tenho algumas, né? Mas a que eu considero mais importante aqui nesse momento é a questão do B100, né? Então, você falou que o B100 pode ser usado não só no Brasil, mas em outros países, e a gente tem recebido muita reclamação, né, dos operadores sobre aumento dos custos, problemas operacionais, né, formação de borra, toda aquela história que a gente já conhece há muitos anos, né? E eu queria saber qual que é a visão de vocês e por que vocês parece que já superaram esse problema, né? E não tem só esse problema, tem o problema do aumento do NOx também, né? Do B100, que é muito acentuado, né? E tem também o problema do custo do combustível, né? E do custo de manutenção também, que tende a aumentar com esses problemas que ocorrem com a quantidade muito alta do teor de biodiesel. Então, eu queria que o Henry fizesse um apanhado aí sobre essa questão. Muito obrigado pela pergunta, Olímpio. Também faz tempo que a gente não se vê, também estou com saudade, é um prazer vê-lo aqui. Né? Indo direto ao ponto, o B100 hoje nós temos associados que estão oferecendo produtos para B100. Quando eu falo do B100, eu não estou falando do B100, da aplicação do B100 em veículos convencionais, diesel, que hoje estão usando o B15, mas eu estou falando do uso do B100 para veículos que estão sendo comercializados diretamente para utilizar a B100. Isso começou a surgir por uma demanda de produtores de óleo vegetal e de biodiesel que tinham interesse em ter um produto que usasse somente aquilo que eles produziam e acabou se estendendo para algumas regiões do Brasil, onde que a obtenção do B100 está acontecendo e o frotista está se abastecendo somente de B100. Com isso, nós já temos hoje, acho que no mínimo duas, talvez três associadas que estão oferecendo produtos já feitos, homologados e definidos para a utilização de B100. Então, são veículos que são diretamente, filtros são diferentes, taxa diferente, as condições, mas, enfim, feitos para a utilização disso e que são acompanhados pelos próprios fabricantes em plano de manutenção, troca de óleo, troca de filtro, ou seja, são específicos para essa utilização. Quanto ao custo do biocombustível, também a gente não entra, a gente está tentando acompanhar aqui as diferentes tecnologias, os diferentes potenciais, né? É uma visão totalmente em termos da pegada de carbono, tá? E não entramos aí, por exemplo, se um caminhão elétrico é muito mais caro que um caminhão a diesel, ou se o ônibus elétrico é muito mais caro, se o operador prefere operar com ônibus elétrico ou prefere operar, não entramos nisso, porque não é parte dessa comparação e dessa avaliação que a gente está tentando fazer aqui. Bem, em linhas gerais, espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Olímpio. O NOx. Eles são homologados dentro daquilo, ou seja, ele é, dentro do processo todo de fabricação, até da homologação, ele é feito focando naquilo, né? Então, ele vai atender os níveis de emissões de NOx que são prescritos para esse tipo de produto. Então, eu acho que está totalmente condizente com o que se esperava da questão. Legal. Obrigado, Olímpio. Obrigado, Henry. Mais alguma pergunta aos nossos convidados? Não? Posso fazer mais uma? Pode. É muito importante. Eu considero muito importante. Pode. A pergunta é a seguinte, já que não tem outro na fila, eu queria saber essa questão do biometano. Tem um aspecto que os ambientalistas eles martelam muito em cima, mas que a gente não tem informação sobre isso, né? Eu gostaria de saber se esse estudo aí da Boston
ele abordou esse aspecto porque ele impacta muito nas emissões, né, operacionais, né, do uso operacional do veículo, que são as emissões fugitivas, né? É um aspecto que, inclusive, a Agência Internacional de Energia ela enfatiza nos seus relatórios de que esse aspecto deve ser visto com muito cuidado por quem utiliza uma estratégia de política pública em cima do biometano, né? Porque pode realmente atrapalhar todo o ganho, né? Ou compensar todo o ganho com o prejuízo de emissões fugitivas de metano no processo total de produção e distribuição e uso do biometano. Bem, obrigado mais uma vez pela pergunta, Olímpio. Obviamente, a gente não entrou numa questão que não é um detalhe, realmente, não estou tirando a importância do que você está falando, mas nas comparações que nós fizemos, nós não entramos nesse nível de detalhamento. Tá? A gente considerou o produto como pronto e acabado, entregue e abastecendo o veículo. Tá? Foram também consideradas as emissões no processo produtivo dos diferentes combustíveis, no nosso caso aqui, nós pegamos os dados que são daqueles relatórios que a EPE faz também da Agência Internacional de Energia, onde que nós vamos buscar os dados para comparar esses diferentes tecnologias, energéticos e utilização. Nós não entramos num detalhamento desse, também não entramos em emissões não regulamentadas, nós nos ativemos às emissões regulamentadas, que é até onde a gente pode ir, ou seja, a gente não tem como também, e volto a dizer, né, o trabalho ele teve o objetivo de fazer uma comparação das diferentes, e muitas coisas que nós tivemos que assumir dados, porque não eram disponíveis, mesmo no processo produtivo aqui no Brasil, muita coisa ainda está em andamento, mover através da questão de trazer agora a reciclabilidade, a reciclagem, ainda está começando a estudar isso para poder conseguir fazer avaliações que nós tivemos que assumir alguns números para poder concluir o trabalho. E tudo aquilo que nós assumimos, que teve que ser assumido por falta de uma informação mais precisa, nós assumimos para todas as geografias e todas as tecnologias para que isso não fosse um fator diferenciador que pudesse prejudicar a imagem do que está fazendo. Foi assim que nós tivemos que trabalhar. Né? Mas obrigado mais uma vez. Obrigado Olímpio, obrigado Henry, obrigado Bonini. Pode falar, Gabo. Sim, primeiro gostaria de dar os parabéns pela apresentação do Fábio, particularmente do Henry. Acho que é bastante completo e abrangente. Mostra uma alternativa, e é importante considerar que essa alternativa tornaria a velocidade de implementação e os efeitos mais rápidos no mercado. Primeiro, porque os veículos são, no meu entendimento, além de igualmente limpos, talvez mais limpos, são efetivamente mais baratos, e as questões de logística atual de distribuição de energia elétrica, combustível, reabastecimento, etc., poderiam ser simplificadas. Então, no mínimo, nós deveríamos considerar combinação de ambas as alternativas com efeitos benéficos e, fundamentalmente, a velocidade de substituição poderia ser substancialmente mais rápida em função de custos menores de operação, de implantação, logística e tudo mais. Parabéns pela apresentação. Espero que, se possível, uma cópia seja distribuída aos participantes da reunião. Fábio, o material que eu passei para você, por favor, pode estar livre, está liberado, pode ser distribuído sem problema, tá? Ok. Bom, estamos nos aproximando do fim da reunião. Queria agradecer mais uma vez ao Henry, ao Bonini e ao Fábio, de uma forma mais geral, né, pela apresentação desses dados aqui no Confrota. É muito importante essa integração, não só com a associação em si, mas obviamente com os associados, né, mas com a associação também.
uma das nossas grandes missões aqui no Confrota é compreender como que o mercado está se movendo e em que direção ele está se movendo, para a gente conseguir entender também a viabilidade da adoção ou não de determinadas tecnologias para determinadas frotas, né? Eu acho que a apresentação de hoje foi muito nessa direção. Certamente a gente vai voltar a conversar, se não através do Confrota, através aqui da Gerência de Mobilidade Sustentável da Seclima, para a gente conversar também sobre leves, que é de bastante interesse da Prefeitura. Então, obrigado a vocês. Mais uma vez, obrigado a vocês, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Estamos à disposição aqui sempre, Fábio. Obrigado. Tchau, gente. Então, está encerrada a reunião, a 57ª reunião do Confrota. Até mais. Tchau, até mais.